Olá, hoje nós vamos conversar sobre a origem da oraliteratura de Fá, dos versos de Fá. Esse é um tema riquíssimo e que ajuda a responder a vários comentários que eu tenho recebido de seguidores das nossas redes que perguntam sobre os versos que eu me pauto. Teve até uma pergunta sobre o Sheu Turá, que eu mencionei em um dos vídeos. Então, esse vídeo é em respeito a tantos irmãos que estão com muito carinho participando das nossas redes. E, pois bem, vamos direto ao ponto, que é, quando nós pegamos um poema mitológico de Fá, que é um Exeitã, esse poema mitológico narra uma história que não começa aqui na Terra, começa ainda no plano espiritual, no Orum, e descreve sobre o espírito, antes do seu encarne, que recorre a Ifá e, ao recorrer a Ifá, recebe dos babalaôs do Orum a mensagem sobre o que fazer aqui na Terra. E um ponto muito importante, os babalaôs do Orum nunca são detalhados. E aí reforça a impessoalidade que existe, a incondicionalidade que existe à medida que conseguimos galgar planos cada vez mais etéricos, mais elevados. Por quê? Quando nós observamos os nomes desses babalaôs, são nomes que não estão ligados a gênero, não estão ligados à classe, à cor, etnia, raça. Não está ligado a nada disso que nós temos aqui na matéria. Não está ligado à profissão, não está ligado a nada, nada, nada disso. São nomes que evocam o princípio positivador para aquele indivíduo aqui na Terra. Né? Então, são nomes que sempre trazem o enigma, o contexto que aquele Ori vai precisar relembrar aqui na Terra. E aí nós observamos o fim da condição de ser, condicionalmente, no caso, para o espírito que já se tornou plenamente unidade. Então, esses babalaôs do Orum são quem? São seres que, para nós, já não têm mais uma identidade. São seres que se relacionam a nível de unidade. Mas isso é um adendo. Retornando aqui. Então, quando o ser encarna, obviamente, ele esquece daquilo que foi divinado, ainda no Orum, ainda no plano espiritual. E por isso mesmo, o que acontece a partir daí? Elenini, os infortúnios. Porque serão através dos infortúnios que aquela consciência encarnada vai buscar por algum auxílio, recobrar aquilo que já foi divinado no Orum, aquilo que está entranhado na sua memória ancestral. É daí que parte a busca, porque quando o ser, ele cansado de sofrer, se permite guiar pela bússola interna, ou seja, pelo seu Ipori, pela sua memória ancestral, é onde ele vai se permitir ser guiado para o lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. E, no nosso caso, na nossa cultura de Fá, o babalaô que fizer a divinação, ele vai reproduzir ali aquilo que já foi divinado na condição espiritual pelos babalaôs do Orum. Ou seja, a divinação feita aqui na Terra não será nada mais do que a replicação daquilo que já está internalizado no inconsciente daquela pessoa. E aí, por isso mesmo, o que vai se apresentar no oráculo vai ser um espelhamento sobre a mensagem que já ficou incorporada naquele ori, tá? Que está na condição de consulente, no caso. Pois bem, quando alguém recebe a divinação,
ela vai ter a opção de cumprir o ebó ou não. Ela vai ter essa opção de cumprir o ebó ou deixar de cumprir. Isso faz parte do seu arbítrio, da sua parcela de arbítrio aqui, do seu aculembá ayamó. Faz parte disso. E ao cumprir o ebó e perceber que a vida mudou, saiu de Elenini, porque se harmonizou com seu propósito através do ebó, o que pode acontecer? O ser se permitir entrar num estado tão contemplativo, vibrar em tanta gratidão, que dali ele entre num estado alterado de consciência pela euforia, pela gratidão, ou seja, não é qualquer estado alterado de consciência. É entrar num estado alterado numa frequência elevada, elevadíssima. A frequência da gratidão, um estado contemplativo, um estado de presença num lugar extremamente lúcido e contemplativo. Então vai ser aí que essa pessoa vai ser tomada pelo seu próprio espírito, pelo seu próprio Inu, e vai trazer a canção do mistério. E essa canção do mistério vai ser reverenciando todos esses atos vitoriosos que foram mencionados, revelados pelos babalaôs do Orum. E ao fazer isso, os babalaôs da terra e toda a comunidade vai reproduzir essa mesma canção, junto com a pessoa que se deixou tomar por essa condição contemplativa. É daí que nasce um conto mitológico em Fá, porque as pessoas que participam dessa experiência começam a registrar e a perpetuar essa experiência através da oralidade. E por que precisa ser através da oralidade? Porque toda vez que, numa condição contemplativa, nós rememoramos esse feito, é a mesma coisa de reviver o feito. E é justamente aí que a gente entende como a filosofia viva, a palavra que é viva, é essa palavra viva que nos evoca em nosso sagrado e que nos coloca em harmonia, em paridade com essa plenitude espiritual e não mais com Elenini. E isso é inspirador. Então, os versos de Fá, eles nascem desses registros que vieram para a Terra incorporado em nós, que foi através de Elenini que nós precisamos passar por aquilo que nós chamamos de empirismo, e ao experimentar a nossa essência através de Elenini, é onde a gente se rende, se aquebranta e busca novamente pela reconciliação com o sagrado e com o nosso Ipim Ayamó, com o nosso propósito de destino. E é aí que nós passamos a nos relacionar dentro desse processo de cura, de ressignificação da vida, de transmutação da nossa existência, e nos abrimos para esses estados contemplativos ao ponto de, em momentos raros, evocarmos numa grande euforia lúcida as canções do mistério, e essas canções, elas não estão fora, estão dentro, porque elas são a justa chave daquilo que era uma promessa espiritual. Elas são o justo código que confirma que nós conseguimos ali cumprir com a nossa promessa espiritual, cumprir com o ebó. E esses registros, eles vão ficando codificados e organizados no Odu que foi revelado na divinação. Mas perceba que, ainda que o Odu seja revelado na divinação, foi a história em si de superação
que incorporou ao Odu o conto mitológico, a estrutura narrativa, ou seja, aqui, nesse exato momento, a minha vida, a depender de como ela esteja, a minha superação em sair de Elenini e recobrar alguma promessa já lançada para mim ainda no Orum, e quando eu conseguir cumprir com esse ebó, me deixar louvar e louvar uma contemplação em alegria, em euforia, lucidamente falando, isso já será o nascimento de um poema, de um essê Itã, um poema, e a depender do que estiver narrando esse caminho, aí que eu vou incorporar esse Odu, esse poema que nasceu comigo, nasceu da minha trajetória, do meu legado de existir. Então os poemas, eles nascem da existência humana em processo de aprendizagem e equilíbrio e reencontro espiritual. Os Exê e Itã, os processos mitológicos, eles nascem daquilo que é o registro do avivamento dessa palavra espiritual que foi incorporada em nós. E que precisamos viver todo esse processo empírico, depois de rebatismo, não é um batismo numa religião, um rebatismo num processo de reencontro com o nosso propósito a partir de Fá. E aí, quando nós temos esse encontro, é onde toda uma estrutura passa a se reverberar numa grande contemplação. Então, os versos de Fá nascem aí. Numa outra condição, tá? Historicamente falando, sabemos que o povo iorubá, que está presente Nigéria, Togo, Benin, principalmente, são os maiores guardiões de Fá e os transmissores dos saberes de Fá. Meu Mojubá, a toda a comunidade iorubá, meu respeito, meu Mojubá. E no Kojodá, que é o calendário iorubá, nós já estamos no ano 10.068. Ou seja, o início do processo neolítico se faz com Ifá a partir da comunidade iorubá até aqui. Entretanto, todavia, porém, há inúmeros conhecimentos ao longo de toda a África equiparados ao Ifá praticado pelos iorubás. Devemos entender que antes do período neolítico, as florestas eram da parte saariana para o norte. E aí nós vamos de encontro também com aquilo que alguns sacerdotes de Obatalá, inclusive isso está no livro Obatalá, Divindade Mais Antiga, relatam que Obatalá foi a primeira divindade a ser cultuada aqui na Terra, segundo está nesse próprio livro, por exemplo, e que o culto ao Obatalá nasceu no Alto Nilo. Entende? Então, se há um culto ao Obatalá registrado a partir do Alto Nilo, ali estava Ifá também. E aí, quando nós pegamos fragmentos, muito poucos, igual eu já vi, diversos de Ifá, que eu não sei até que ponto há uma profundidade historiográfica sobre isso, mas eu cheguei a ter contato com alguns fragmentos diversos de Ifá que estavam no Egito.
né, que eram praticados ali entre os povos Cush e Kemet. E aí, quando nós pegamos todo o processo, né, transsaariano, em que era uma prática escrever na areia, né, a prática de riscar os odus no chão, a prática da geomancia árabe também, que é muito relacionada com Ifá, a prática, enfim, toda essa estrutura que nós temos hoje como Ifá, quando nós nos aprofundamos em África, era a nível de continente. É uma estrutura continental. Até o nome África, segundo alguns etimologistas, está associado a Ifá. Porque há uma escrita chamada Afi, mas que pela pronúncia, esse Afi, ele poderia ser pronunciado como Afá. Afá. E há uma correlação, segundo alguns etimologistas, de ter sido aí a origem da palavra África, rompendo com essa estrutura, né, de que a África era o continente reconhecido como o povo de pele negra. Então não estou falando aqui de uma questão étnico-racial, mas estou falando aqui de uma questão milenar, cultural, civilizatória, muito maior do que qualquer tipificação a nível de gênero, raça, cor. E estou falando aqui do berço filosófico do mundo, nesse caso. Então, reconhecer a palavra Ifá etimologicamente associada à África é trazer o peso dessa filosofia para o centro global, civilizatório. Civilizatório. O marco civilizatório cultural do mundo. E aí nós temos, nos Odus de Fá, toda essa relação. A forma de ler os Odus de Fá. Assim como são as escrituras de várias religiões e culturas antigas, Ifá não é diferente. A linguagem, a figura de linguagem dos textos de Ifá é num lugar muito figurativo, é num lugar muito a nível de parábolas. Não é nada é denotativo, tudo é muito conotativo e tudo muito equiparado aos animais, às plantas. Então, é aprendendo, toda a estrutura também fala desse aprendizado ao observar a natureza. Porque a natureza é esse lugar perfeito, de um espelhamento perfeito sobre todos os princípios espirituais. Na natureza, nós aprendemos com tudo que tem ali na natureza acerca dos princípios espirituais. Quer aprender sobre espiritualidade? Preste atenção na natureza. É prestando atenção na natureza que nós crescemos espiritualmente, aprendemos espiritualmente. E ali, nessas parábolas que tem em Fá, nada é muito claro. E aí que está a graça, porque são escrituras que você vai precisar vivenciá-las. Vivenciá-las. E aí é onde nós percebemos que o processo de aprendizado a Ifá, ele é uma reprodução daquilo que é a própria estrutura do poema mitológico do Exeifã, do Exeifá, ou Exeitã. Então, aprender Ifá tem a mesma ordem da estrutura de um Exeitã, de um poema mitológico. Nós vamos ter que parar, silenciar, para prestar atenção
naquilo que nós estamos vivendo a nível de Elenini, nós vamos ter que parar, buscar o sagrado em nós, alcançar uma natureza contemplativa, ao nos conectar com esse sagrado em nós, para que a partir daí haja um processo de desvelamento da mensagem de Fá, para que Fá possa se desvelar-se, uma vez que a mensagem lida é muito antes uma mensagem que está dentro. E essa mensagem lida ou incorporada através de palavras, conversas, ela precisa ser primeiramente avivada, experimentada, revelada dentro. Dentro. Por isso que não adianta apenas ler e replicar versos de Fá. Por isso que num processo de divinação, você vai falar muito mais a partir da tua própria vida, da tua própria trajetória, do que aquilo que você simplesmente leu e decorou ou memorizou através dos odus. Por isso que o processo de aprender Ifá é um processo contínuo, que começa e nunca termina. Porque até o último dia da tua existência aqui na Terra, você estará aprendendo e avivando algum Odu que aquele Exeitã, aquele poema mitológico, é compatível ou cabível apenas sobre a tua existência. Até que você possa ser capaz, por você, de trazer a canção do mistério que estava ligado a essa passagem, que é única e exclusivamente sua. Eu estou falando aqui de uma maneira muito espiritual e filosófica. Eu não estou falando aqui de uma maneira didática. Eu não estou falando aqui dentro de uma forma que seja religiosa também. Eu estou conversando Ifá filosoficamente, espiritualmente, para que quem chegar aqui nesse vídeo possa ter essa troca de ideia, ter esse momento de reflexão. Então, os registros que nós temos hoje de Ifá, graças a todos aqueles que se sacrificaram e muito para manter esse registro, meu Mojubá, meu respeito a toda a comunidade Yorubá, meu Mojubá, meu respeito a toda a comunidade Ibo, meu Mojubá, meu respeito a toda a comunidade Euefon, meu Mojubá, meu respeito a toda a comunidade sudanesa, meu Mojubá, meu respeito a Madagascar, que tem um oráculo antiguíssimo lá em Madagascar, Sikidi, não sei se a pronúncia está correta. Então, meu respeito aos diversos povos, que lutaram para preservar essa memória. Memória a qual, volto a dizer, não nasceu aqui, mas que foi incorporada em nós ainda em condição espiritual. Ainda em condição espiritual. Então, cada vez que nasce um novo ser espiritual aqui na Terra, na condição de Araiê, um novo ser humano, então cada vez que volta um Araiê para a Terra, pode ter certeza que ali terá, na própria vida daquele indivíduo, a ressignificação de vários Exeitã, de vários contos mitológicos a partir da existência daquele indivíduo.
E o que esperar que ele seja capaz de cumprir com o sacrifício necessário para conseguir revelar em si mesmo a canção do mistério. Essa canção do mistério. De uma gratidão profunda, que é possível a partir de uma gratidão profunda, de um estado contemplativo profundo, quando a nossa consciência é capaz de avivar-se novamente. O nosso inu é capaz de avivar-se novamente. E isso é muito importante. Quando nós conversamos também sobre a base interpretativa dos textos de Fá, isso é algo fundamental, porque as interpretações elas vão oscilar. Não há uma única interpretação, por exemplo, para um Exeitã, para um conto mitológico de Fá. Não existe uma única interpretação. E são textos que se desvelarão conforme a sua capacidade de compreensão a partir do estado do estado vibracional que você está, da frequência que você está vibrando, da situação que você está passando, do propósito ligado a essa situação que você está passando, da sua relação com o destino, da necessidade comunitária ou individual alheia. Então, cada hora que nós olharmos para um Exeitã, nós teremos ali uma nova compreensão. E essa compreensão é de base espiritual. Então, por isso que não adianta a gente se agarrar em versos, em poemas, em Exeitã, senão a gente vai entrar na mesma falácia e discussão que muitos religiosos vivem. Numa outra questão, Ifá não é uma cultura catalogada. Ainda tem povos tribais, comunidades tribais que preservaram totalmente ali sua oralidade. Eu observo, às vezes, a sociedade Ekwe, por exemplo, eu não consigo achar materiais traduzidos para o português dessa sociedade Ekwe, e que pratica Ifá ali. Tem um sistema ancestral cultural milenar e que está ali entre as regiões iorubanas. Esse é um exemplo. Outro exemplo é, não há uma uniformização dos versos de Fá. Olha o que é mais claro que nós temos hoje. Os versos que são praticados pelo afro-cubanismo, que tem uma estrutura própria a nível de tratado, eles têm o tratado de Fá, e esse tratado de Fá não se comunica diretamente com os versos que nós temos em famílias como Abimolá, Solabadê, Popolá, Epegá, várias famílias tradicionais de Fá não se comunicam com os tratados afro-cubanos. Então não existe uma uniformidade dos versos de Fá. Enquanto o Sameji, por exemplo, para eles falam uma coisa no afro-cubanismo, para algumas famílias nigerianas vão falar outra, e a depender da relação espiritual, comunitária, social, ainda dentro de África, alguns versos vão alterar em compreensão, em sentido. Então não há uma uniformidade dos versos de Fá. Não há. Nós temos
é uma pluralidade que se assenta em nós antes do nosso encarne, que nós ativamos aqui devido às incompreensões que vão nos levar a essa busca, e a busca vai se fazer novamente na ativação dessa palavra, né? Então vai ser, infelizmente, muitas vezes através de Elenini, que a gente vai recorrer novamente a Ifá aqui na Terra para ativar a palavra que está incorporada em nós desde o Orum. E vai ser aí que a gente vai desvelar a canção do mistério que está em nós. Isso é algo importante, porque até quando a gente se inicia em Fá, vai chegar um momento que a gente vai precisar se reinicializar. E na reinicialização, a gente muda. A gente passa a ver os mitos de uma outra maneira, os ritos passamos a praticar dentro de uma outra compreensão, e esse é um processo constante, é um processo gradual e constante, que fala da nossa preparação para a morte, do desapego que nós vamos vivenciando aqui, para que sejamos um dia esses babalaos do Orum, sem gênero, sem cor, sem interesses pessoais, sem nomes que nos individualizam, mas seres que se voltam completamente ao propósito apenas, ao servir apenas. Isso é um grande aprendizado que está implícito, está oculto, está implícito em cada verso de Fá. E é por isso que é tão rico, maravilhoso essa cultura, porque você absorve Ifá vivendo Ifá. É vivendo. E para viver Ifá, você vai ter que experimentar a si próprio, apenas isso. É uma vida pautada na busca por si mesmo. Isso não nos individualiza, pelo contrário. Isso faz com que nós tenhamos essa compreensão de que somos teias. Cada vez que nós conseguimos viver no propósito de nós mesmos, é aí que nasce a oportunidade para que um propósito existencial se cumpra e que todas as relações ao nosso redor, como teias que nós somos, se prosperem, se curem, se tratem, prosperem de alguma maneira. Então esse vídeo é essa contribuição que eu deixo aqui hoje. Um grande axé a todos. Se inscreva, compartilhe para que possamos conversar e mais conversas em Fá. Um grande axé.